tarde. Boa tarde. Obrigada a todos que já chegaram pontualmente. Vamos dar início então à nossa sessão temática de domingo. Vamos orar? Quem gostaria de orar? Alguém gostaria de fazer uma oração? Amém. Senhor, obrigado por esse dia, por essa palavra, por falar para nós. Agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, pela vida da criança, pelo instrumento de Deus nas tuas mãos. Senhor, orar o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, compreender. E obrigado por esse momento que o Senhor tem proporcionado para nós. Obrigado mais uma vez. Amém. Amém. Quantos aqui, só para conhecer um pouquinho do perfil, né, trabalham com gestão escolar ou gestão do projeto social na direção ou na coordenação pedagógica? Só para saber. E quantos trabalham no ensino fundamental, educação infantil? Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Alguém trabalha com educação pública? Todos são educação pública e privada também. Como na sala de aula ou gestão? Sala de aula. Sala de aula. Alguém trabalha com projetos sociais, ONGs, missões? 2 posições, 3. Muito bem. Bem, vou me apresentar rapidamente então. Meu nome é Juliana, eu faço parte da ICEP, também de uma ONG chamada Atuação Voluntária, está ligada à ICEP, é o braço de missões da ICEP. Essa é a minha família, eles não estão aqui conosco, estão no Retiro, nós moramos lá em Curitiba, moramos um bom tempo no Rio e esse ano nós retornamos para Curitiba. E é uma alegria poder estar aqui com vocês. Vocês fazem parte de tudo isso e dessa missão que Deus colocou para nós. E eu vou contar um pouquinho então do que é essa missão e depois vou entrar no nosso tema, tá bom? Nossa visão da atuação voluntária e do grupo que se chama ICEP em Missões é trazer todo esse conhecimento de educação por princípios também para o contexto missionário. Nós percebemos já há alguns anos que as ferramentas de educação por princípios elas são mais focadas no ensino privado do Brasil. E nós sabemos que a maior parte das crianças hoje estuda em escolas públicas, mais de 87% das crianças estudam em escola pública. Então existe um grande universo de crianças que não têm acesso a esse conhecimento por não estudar numa escola privada. Então esse programa que se chama Educação para a Vida foi criado para que crianças que também estão em contexto missionário tenham possibilidades de ter acesso a esse conhecimento. Então, se você faz parte do grupo que trabalha em contexto social missionário, o nosso alvo é servir vocês para que vocês sirvam as crianças. Isso começou então lá no Rio de Janeiro e teve continuidade então em vários lugares hoje no Brasil. Também nós estamos em Angola, com esses projetos do contraturno escolar, e em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau nós atuamos com crianças em escolas evangélicas, fundadas por igrejas. Nós temos produzido alguns materiais, um deles é o Linha do Tempo, que a editora Cristã Evangélica está lançando. Quantos aqui já participaram da oficina Pedreion? Só para eu saber. Alguns já ouviram falar então do material, mas a maior parte acho que não sabe, né? Rapidamente, esse material aqui foi escrito para dar um suporte para quem trabalha com educação em contraturno ou período integral, tá? Nós temos planos de aulas, projetos para quem atua nesse contexto. E no nosso site a gente tem vários outros materiais que você pode entrar lá e baixar sem custo nenhum. E o objetivo é equipar a igreja, escolas, para que possam desenvolver um programa de educação também no contraturno escolar. E a visão desse material da linha de tempo, ele é composto por 30 elos chaves, 30 encontros, onde a criança vai aprendendo nos primeiros encontros, com todo esse material, cada elo chave que compõe a história cristã, desde a criação até os dias atuais. Então tem uma parte do currículo, que é essa aqui que passa pelo Antigo Testamento, depois a criança passa pelos 10 elos chaves do Novo Testamento, para entender a história cristã do Novo Testamento, e depois ela passa pela história cristã até os dias atuais. Quem foi Jesus, como o Evangelho chegou no Brasil, né? Quem foi... Aqui eu comecei errado, esse aqui é o último elo chave. A igreja... obrigada.
começa, né, com Jesus, obrigada, e passa pela igreja em Roma, pela tradução da Bíblia, quem traduziu primeiro a Bíblia para o inglês, depois como o Colombo chegou aqui no Brasil, quem foi Colombo, que foi as grandes navegações, o quanto elas são importantes para que o Evangelho tivesse chegado no Brasil, quem foi Lutero, o que é a Reforma Protestante, uma linguagem bem simples, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2, esse material ele foi escrito. Quem foi João Ferreira de Almeida, como ele traduziu a Bíblia, como nós temos acesso à Bíblia hoje na língua portuguesa, quem foram as pessoas que contribuíram para isso, os primeiros missionários que chegaram no Brasil, depois os primeiros missionários que saíram do Brasil e foram para outros países, como nós temos feito hoje, né, indo para Angola, Guiné-Bissau, mas alguém começou esse movimento aqui no Brasil, então a gente fala isso para as crianças e começa e continua até a história nos dias atuais, onde ela vai escrever a história dela, da família dela, e como ela pode ser um agente de continuidade dessa história que Deus está fazendo na humanidade. E a história termina com a volta de Cristo, não termina não, né? Tem uma continuação eterna na nossa história. Então esse é um pouquinho do material, porque o nosso curso não é sobre isso. Eu queria apresentar para vocês que é o lançamento para cristã evangélica. Tá ali no stand, vem vários cartazes, a proposta é que a criança conheça também a arqueologia, quando fala da destruição do templo, 70 depois de Cristo, lá na linha do tempo do Novo Testamento, então tem um momento cultural, eles vão saber o que é o Coliseu, quantos cristãos morreram ali, onde está localizado. Então vem todo um material no CD, que é um suporte para o professor, os períodos da história do Brasil, os períodos da história cristã, a vida de João Ferreira de Almeida numa linha do tempo, para que eles conheçam. Então, é um material simples, assim, lúdico, que a gente usa muito nesses projetos que eu mostrei para vocês, mas está disponível para a tua escola usar em outras oportunidades também. Acho que também teriam alguns jogos com o objetivo de trazer transformação. Então, esses jogos, o objetivo é que tenha mais interação, mais criatividade, mais reflexão, mais aplicação e menos competição. Eu trouxe até um jogo aqui para quem quiser conhecer. E nós temos esse jogo, então, que se chama Transformação, que ele aprende propósito horizontal e vertical em todas as disciplinas e aprende os 7 princípios. E ele faz uma reflexão por meio dos jogos, assim, de maneira lúdica, de como aplicar na vida dele. Ele vai pensar em personagens da Bíblia que aplicaram aquele princípio e vai desenhar aquela história, onde ele vai descobrir. Então, promove bastante interação. Um jogo é sobre biografias de pessoas importantes na história cristã. Então, ele vai saber quem foi Agostinho, Colombo, Lutero, John Wycliffe, João Amós Comênios, John Wesley, pessoas importantes na história cristã, e vai localizar isso dentro de uma linha do tempo, que é o tabuleiro. E um jogo também sobre biografias da história providencial do Brasil, quem foi a Princesa Isabel, quem foi Maurício de Nassau, pessoas que marcaram a história do Evangelho no Brasil. Só para vocês conhecerem rapidamente, depois tem uns cartões, hoje eu trouxe uns contos aqui, se alguém quiser saber mais, ou aqui ou no stand da ICEP, tá? Então, basicamente, hoje eu trabalho, todo esse trabalho nosso é voluntário, todos os recursos que a gente arrecada é para poder montar mais projetos sociais no Brasil e na África. 100% dos recursos foram doados para a gente conseguir expandir esse grupo que se chama ICEP em Missões. Vocês são convidados para fazer parte disso. Se vocês têm um chamado missionário, têm coração árido por essa área, venha falar comigo depois para você integrar o nosso grupo, tá bom? Mas hoje o nosso assunto, então o contato que vocês têm aqui, depois vocês podem pegar, não precisam nem anotar. Tudo que eu falar aqui vai estar no site da ICEP e da Atuação Voluntária. Depois você pode baixar os slides, tá bom? Então você tem o nosso site aqui, vocês podem ficar à vontade e não se preocupar com isso. Agora, então, começa realmente a nossa oficina, nossa sessão temática. Eu gostaria que vocês conversassem em duplas e pensassem qual é o nome do primeiro filósofo que vem à sua mente. O primeiro. Pensa num filósofo que marcou a história e conversa com alguém que está do teu lado. Conseguiram já? Um nome? Platão. Todos têm um nome? Então vamos começar daqui, daí a gente vai falar. Cada um. Sócrates. Acho que deu branco. Deu branco? Platão. Platão.
Tales, beleza? Platão. E as meninas Sócrates? Sócrates, Platão, Aristóteles são famosos, né? Os que nós mais, todos nós, hoje a gente vai filosofar um pouquinho aqui, mas aproveito que vai ter uma parte prática também. A maioria dos filósofos que nós falamos aqui, eles são filósofos de qual nacionalidade? Grega. Todo o Ocidente ele foi formado com base numa filosofia grega, certo? Os gregos viveram em que período da história? A gente lembra disso? Aproximadamente? O auge século V a.C. Isso, então mais ou menos ali 500 anos antes de Cristo, né? E engraçado, né? A gente quer falar um pouco aqui sobre filosofia cristã. Algum desses filósofos que nós falamos é cristão? Não. Antes desses filósofos... Quem? Ah, vocês falaram com eles? Não, Você pensou? Ele foi o pai da didática, né? Ele tem um tratado que é a Didática Magna, que a gente pode considerar um bom tratado filosófico, teológico e educacional. Mas dá para citar, sim. E Comênios é o único, né? Mas antes de 500 anos, vamos pensar na linha do tempo a gente, né? 500 anos antes de Cristo, então começa todo esse desenvolvimento da filosofia grega. E 500 anos antes de Cristo foi escrito, é o período do Antigo Testamento, né, antes de Jesus vir. Será que não houve nenhum filósofo antes de 500 anos antes de Cristo vir? Antes do nascimento de Cristo? Antes do período desses filósofos gregos? Bom, podemos falar Davi, Salomão. Salomão foi filósofo, tem um tratado filosófico dele na Bíblia, não tem? Davi fala muito Salmos, né? Davi, Salmos, acho que principalmente da riqueza de tudo. Eclesiastes é um livro bem filosófico. E Salomão viveu mais ou menos ali. Davi foi 1000 anos antes de Cristo, Salomão veio um pouco depois, então já havia filosofia cristã, todo o Pentateuco foi concebido com base numa filosofia diferente da filosofia dos povos pagãos da época. Eles também tinham o Código de Leis. O Código de Lei mais antigo da humanidade é o Código de Hammurabi, e é próxima à data da escrita do Pentateuco. E o Pentateuco, o povo judeu, também era uma nação, assim como tinha os gregos, tinha os judeus, né? E a nossa fé, as escolas de educação cristã, elas são concebidas com base numa filosofia cristã de educação. Então, já desde a origem do início da história, quem fundamenta todo o pensamento que chegou até nós hoje, tudo isso tem uma linha do tempo também, é um embasamento cristão de filosofia. Interessante que nós lembramos muito de filósofos que não são cristãos, né? O pensamento dos filósofos gregos era diferente da filosofia judaica, e são esses filósofos que são os primeiros que vêm à nossa mente. E a filosofia ela é tão importante que imagina todo esse prédio aqui do Espírito, para a gente entender o que é filosofia. Qual parte de um prédio seria, se a gente fosse comparar filosofia, metodologia e currículo, qual parte desse prédio seria filosofia, vocês acham? O primeiro andar, as paredes, a estrutura ou o alicerce? O alicerce. Então, a filosofia, ela é mais importante. Às vezes a gente se importa muito com métodos de ensino na sala de aula, que seria assim, o currículo e a metodologia, né? Aí, que plano de aula que eu vou usar? Eu mostrei aqui um currículo. Mas o que foi escrito por trás desse, para poder escrever esse currículo, tinha que ter um alicerce. Como um prédio. E esse alicerce é a filosofia, e é sobre esse alicerce que a gente vai conversar hoje. O alicerce é o pensamento em relação à educação e governo que existe hoje no Brasil, e o nosso desafio é buscar então uma filosofia da educação cristã que se torne também prática na metodologia e no currículo. Então, é interessante observar que os primeiros filósofos que nós pensamos hoje, tanto nesse grupo quanto no anterior, não foram filósofos cristãos,
Então há assim, um tesouro a ser descoberto por nós, nas nossas escolas, para daí poder ser ensinado para as crianças, que é uma linha do tempo da filosofia cristã. Quem são os cristãos que contribuíram para que a história chegasse até os dias atuais, para que a fé cristã chegasse até nós hoje? Muitas pessoas contribuíram com essa história, né? Salomão foi um deles. Lá da escolha de Abraão, da família de Abraão, já existia um modelo de família diferente que refletia um conjunto de leis, uma filosofia diferente da filosofia das outras famílias. Então a filosofia cristã que a gente vai falar hoje tem uma origem histórica de 2000 anos antes de Cristo começa essa história. E depois nós temos ali todo o Pentateuco, Davi, Salomão, registros escritos, os profetas. Aí a gente chega em Jesus, né? Jesus também, a gente pode chamar que Jesus teve isso. Trouxe uma nova filosofia de vida, uma releitura do Antigo Testamento para as pessoas, para os seus discípulos. Então ele não invalidou o Antigo Testamento, mas ele fez uma releitura agora à luz do próprio Filho de Deus vindo como homem. E depois de Jesus, outras pessoas também, como Agostinho, né? Agostinho, depois de Cristo, pode ser considerado o primeiro filósofo importante. Tomás de Aquino também. E ali a história tem uma continuidade. Quem que a gente pode lembrar mais então? Calvino. John Hus, com Eclipse, aí Lutero, Calvino. Isso. Estão vendo quantos também nós podemos lembrar para poder estudar nas nossas escolas e contribuíram com a nossa própria história, que é uma história judaico-cristã. Então nós vamos falar então um pouquinho sobre isso. É muito importante. A filosofia é tão importante porque ela é o fundamento de tudo aquilo que nós fazemos numa escola. Por mais que a gente não reflita muito sobre ela, mas ela está presente o tempo todo. Porque a filosofia ela é como se fosse uma semente. E é essa semente que ela cresce e gera frutos. Ideias são sementes. As ideias podem ser comparadas a sementes, que às vezes uma ideia, por exemplo, marxista, né, de mais de 200 anos atrás, hoje tem frutificado, por exemplo, no Brasil, e as ideias têm consequências e elas demoram um tempo para frutificar e se tornarem visíveis numa cultura. E eu vou dar vários exemplos de como isso se torna visível numa cultura. Mas essa frase, ideias têm consequências, acho que é a frase que nós precisamos sair daqui com essa frase memorizada. Essa frase não é minha, é de Darrell Miller, ele é um filósofo cristão atual, que a gente pode ler, pode estudar, que escreveu Discipulando Nações. Muito do que eu vou conversar com vocês hoje aqui é baseado no Darrell Miller. E ele diz isso, ideias têm consequências. Vamos repetir juntos? Ideias têm consequências. E eu vou mostrar para vocês uma ideia que tem consequência dessa foto que eu tirei quando eu fui para Guiné-Bissau em setembro desse ano. Foi a primeira vez que eu fiquei mais inserida dentro da cultura. Já fui para lá algumas vezes, mas dessa vez eu acho que conseguiu presenciar uma prática cultural, uma ideia que eles têm que tem consequências práticas. Eu quero ilustrar essa frase dessa tem consequências com esse exemplo. Esse homem aqui, vestido com essa roupa, como se fosse uma palha, ele anda com dois facões, não dá pra ver muito bem, mas aqui tem a sombra, ó, dois facões enormes. A Ilana deve saber mais, melhor que eu, porque ela morou lá 2 anos, né? Como que é o nome? Cancurã, né? Eles chamam, e nós estávamos lá hospedados na casa missionária, e de repente a gente começou a ouvir aquele estalido, assim, de facas, e um monte de crianças gritando. Então, e aí eles nos explicaram, a gente foi pesquisar na internet também, a missionária na qual nós ficamos hospedados, falou isso aqui é o Cancurã. Então o que acontece? Eles estavam nesse último dia dessa prática cultural deles, eles fizeram um fanado, né? Onde eles circuncidaram esses meninos, e esses 2 rapazes nos contaram que eles ficaram 3 meses, essas crianças, longe da família. E quer explicar bem essa história? Você viu um ritual desse? Não? Então, eu já vi as crianças passarem, né? No caso de estar numa estrada de carro e ver as crianças passando após uma prática dessa. Então, eu não consegui presenciar, até porque eu não conseguiria, né? Mas depois do fanado, aí no caso dessas crianças ficaram lá e tal,
mas essas crianças são circuncidadas, tanto meninas quanto meninos, e não importa a faixa etária. Pode ver que esse aqui era pequenininho e esses daqui eram maiores. E essa ideia que tem consequência é baseada, é alicerçada numa filosofia. É numa filosofia animista de vida. Né? Existe uma filosofia cristã, que a gente quer conversar mais sobre ela. Existe a filosofia secularista, que é a filosofia materialista, da onde vem o evolucionismo, está ligado a essa filosofia secularista do mundo, e essa é uma filosofia animista. E uma ideia tem consequência. Eles acreditam, por exemplo, que esse Cancurã, a gente estava no meio do último dia do ritual dessa festa deles, eu e um grupo de pessoas, nós, um grupo assim, e eles falaram assim que a gente não precisava ter medo, porque ali estava cheio de demônios, mas esse Cancurã era a pessoa que iria proteger todos nós ali, então a gente não precisava ter medo. Isso é para ilustrar o que eu vi e que na hora eu fiquei lembrando sobre toda a teoria que eu tinha estudado, como ideias têm consequências práticas. É uma crença, a ideia é uma crença. E todos nós somos movidos pelas nossas crenças. A gente acredita que é importante ter uma educação cristã, por isso nós saímos das nossas casas, da onde nós moramos, e viemos até aqui, até esse workshop da ICEP. O que nos moveu para estar aqui é uma crença. E que é importante estudar, que a educação por princípios é relevante. Senão nós não estaríamos aqui. Todos nós somos movidos pelas nossas crenças, assim como eles são. Então, ideias têm consequências. Para mudar uma prática, por exemplo, cultural como essa, é discipulando uma nova geração que vai crescer com outros princípios de vida e que daí, não, como já acontece lá, e que aí as crianças, por exemplo, os filhos dos protestantes não participam dessas práticas que fazem parte da cultura deles, porque eles agora têm aprendido outros princípios, outras ideias, outra filosofia de vida, que é uma filosofia baseada na Bíblia. Então, ideias têm consequências. E, como nós pesquisamos aqui educação por princípios, a gente sempre parte da definição das palavras-chave. E o que significa filosofia? Quem poderia me ajudar? Vai, primeiro vocês, depois eu. Quem poderia explicar a filosofia com as suas palavras? O que é filosofia? Quais seriam os sinônimos que nós poderíamos criar aqui juntos sobre filosofia? Se dividir a palavra, né? A gente vai ter Sofia de sabedoria, e filo vem de amor, né? De filial, de filho, de irmão, de apego, né? Então, amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Quem mais ajuda? Com outras? Questionamentos, isso. Escolhas. É o porquê, né? Porque o que talvez seja o que nós fazemos, mas é o porquê nós fazemos escolhas, intenção, escolhas. Chamaria de ideia, né? Você vai ter ideia, você tem que ter uma ideia de caminhar, né? Como fazer, o que fazer. É. Você já tem. Então são ideias, são sementes. Literalmente significa amor à sabedoria, se você pegar a origem da palavra. A gente poderia também usar sinônimos como explicação, razão das coisas, investigação da causa, é a causa de todos os fenômenos, sejam da mente ou da matéria, então tudo tem uma causa. É o porquê. Resumidamente, é o porquê. Por que nós fazemos o que nós fazemos todos os dias. Então a filosofia pode ser comparada à raiz. Se eu trabalho numa qualquer escola, todas as escolas, todas as famílias, todos os indivíduos têm uma filosofia. Então agora vamos pensar no contexto educacional. A filosofia é a raiz, é o que dá origem aos métodos que nós inserimos naquela escola. Ela alicerça os livros, as escolhas dos livros que nós usaremos, todo o material, do currículo que entra, né, toda a parte do material que nós usaremos, escolha de livros e tudo mais. Ela traz uma visão também psicológica sobre o que é o ser humano, sobre a razão, sobre o entendimento. Então ela é o alicerce, ela é muito importante. Talvez não existam tantas pessoas que gostem de filosofia, mas é porque talvez nós não entendamos o quanto ela é importante para todos nós, principalmente nós que trabalhamos na área educacional. A pergunta-chave de filosofia é uma só: por quê?
E a educação por princípios, ela trata da filosofia cristã, do currículo cristão, da metodologia cristã, do currículo cristão. Então, a nossa pergunta-chave de hoje é a pergunta por quê? Existem duas filosofias de vida e educação. Isso nós já temos ouvido, né, bastante, até com a doutora Inês Borges, o professor Solano Cortella. Nós temos a filosofia cristã, que, veja, ambas são sementes, a filosofia cristã e a anticristã. É uma semente que é semeada na mente humana. Essas sementes são ideias, é o porquê das coisas, é a razão. Essa semente aqui, ela gera as nossas crenças, essas crenças formam a nossa cultura, nosso modo de viver. E a filosofia cristã gera vida, e vida completa, e essa é a proposta de Jesus. A filosofia anticristã, ela gera morte, ela não gera um relacionamento com Deus. Porque a única filosofia que busca gerar um relacionamento com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é a filosofia cristã. A filosofia anticristã, ela se diz laica. Né? O laicismo hoje da educação, ele é baseado nesse pensamento, é uma filosofia anticristã. Claro que não vai ser dito isso aqui é uma filosofia anticristã, mas constituir uma escola laica, por exemplo, nós temos uma filosofia anticristã, porque só existem duas opções, não existem três opções, quatro opções. Né? Ou a filosofia cristã, ou a filosofia anticristã, de vida e de educação. O Dr. Paul Gelli, ele apresenta três propósitos eternos de Deus para o ser humano. E esses três propósitos deveriam ser os três alicerces do nosso prédio da educação, seguindo essa comparação. Um deles é a vida, outro é a liberdade e o outro é a propriedade. São propósitos eternos com os quais Deus constituiu toda a Bíblia. Ela aponta para esses três propósitos. Vida, liberdade é um princípio cristão, é um princípio bíblico, não é um princípio secularista. Essa ideia de democracia, liberdade, direitos humanos, ela é a base histórica dela, não é da cultura grega, ela é anterior à cultura grega, né? Não se ouve por aí dizer, não se diz que democracia é uma ideia grega, mas antes da cultura grega, 500 anos antes de Cristo, já havia também uma cultura judaica. E é dessa cultura judaico-cristã que se originam as ideias de que todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade e todos têm direito à propriedade. Uma cultura animista, como Guiné-Bissau, por exemplo, nem todos têm direito à vida. Se a criança nasce com uma deficiência, eu contei isso ontem na oficina, se ela nasce com algum problema físico, ela não tem direito à vida, porque eles acreditam que ela é um espírito mau. E porque ela é um espírito mau, ela não é vida, ela não é um ser humano, ela é um espírito mau. O espírito mau precisa morrer, senão o espírito mau vai fazer mal para a minha família. Então, as crianças que nascem com problemas físicos, ou eles queimam naqueles formigueiros, né, que tem um formigueiro gigante, ou as crianças morrem, afogam, né, jogam a criança no rio. Então, o direito à vida... Oi? Os nascigênios também, porque acredita também que os gênios têm um espírito mau, que por isso que nasceu visitado. Mas mata os dois? Sim. Então, o direito à vida não é uma ideia animista. E o secularismo, que são três filosofias básicas que nós temos: o secularismo, o animismo e a visão cristã. O secularismo rouba do cristianismo as ideias que são bíblicas de vida, liberdade e propriedade. E nos dias a gente aprende isso nas universidades, que isso é uma ideia grega, uma filosofia grega, mas não é. Ela é anterior até à própria existência da cultura grega. Ela vem de uma origem histórica, mas não é nos passada essa informação quando a gente está na universidade, né? Se a gente estuda nessa área pedagógica. Então, direito à vida, liberdade, propriedade, conquista da terra, o cuidado com a própria criação, são ideias, uma filosofia cristã de mundo. A tese central do Dr. Paul Gelli no livro Bíblia, o texto central, e o livro que nós estamos lançando, de ensino-aprendizagem, se você gosta desse assunto, esse é um livro que você realmente poderia ler. O livro do Paul Gelli, Ensino e Aprendizagem.
porque ele fala que princípios de vida, educação e governo são inseparáveis. Tem todo um capítulo sobre isso, vale a pena estudar esses 2 livros de Paul Geller. Nós temos esses livros aqui, e ele explica todo o embasamento bíblico, teológico, histórico, para defender essa tese, essa ideia, que princípios de vida, de educação e de governo são inseparáveis. Então, como eu expliquei há alguns momentos atrás, existem 3 visões filosóficas básicas. Em todos os países da Terra, né, aproximadamente 200 nações nós temos hoje, existe uma visão que predomina naquela nação. Por exemplo, o Guiné-Bissau é fácil de identificar, uma visão animista. O Brasil tem hoje uma mistura do secularismo com o animismo, uma visão cultural predominante. Nós temos uma boa herança animista aqui, até por causa da nossa história com a África e tudo mais, mas basicamente nós temos uma visão secularista. Alguém poderia me ajudar a explicar o que é uma visão secularista do mundo? Que vem do homem, isso, de uma maneira simples. Oi? É a visão historiográfica. Uma verdade bíblica. Na visão secularista, existe verdade bíblica? Existe verdade? Não existe a verdade absoluta, né? Não existe verdade absoluta, então é o predomínio do relativismo. Tudo é relativo, né? É muito essa questão do relativo, é o predomínio da visão do relativismo. O homem é o centro. O que existe aqui, como existe um predomínio de uma realidade espiritual, eles acreditam mesmo que existe um mundo espiritual. Na visão animista, no secularismo, só existe um mundo material, físico. Morreu, acabou, não tem mais nada. A vida é essa, a vida é agora, viva esse tempo. O homem é o centro. Então, nós ouvimos muito isso. E a visão bíblica... Oi, podem falar, o hedonismo predomina na visão secularista, porque se o homem é o centro, tudo gira em torno do homem. E isso tem uma origem no pensamento grego. A origem filosófica do secularismo, ela é da cultura grega, desses filósofos que nós conhecemos muito bem, que são os primeiros que nós lembramos quando a gente vai falar sobre filosofia. Existe uma visão bíblica de mundo, que vocês também citaram alguns exemplos de filósofos cristãos, mas que a gente sabe muito pouco sobre eles. Né? Nas universidades não nos ensinam sobre esses filósofos, e quando ensinam, por exemplo, sobre Comênio, só falam que ele é o pai da didática, mas não falam que ele era protestante. E se a gente vai ler a didática magna, quanto é uma visão bíblica de educação que ele traz ali, né? Então, nós temos 3 visões. E agora a gente quer refletir sobre alguns assuntos importantes. Vou dar um exemplo e depois nós vamos fazer um exercício rápido aqui em grupos. Vamos pegar o tema história. História da humanidade. Aí vai depender da tua perspectiva. Se você tiver uma perspectiva cristã, a gente vai falar desde a criação do mundo até os dias atuais. Se eu tiver uma perspectiva secularista, o que eu falo? Desde quando? Da Idade da Pedra? Desde o Big Bang, antes do surgimento do homem, né? Bem, a linha do tempo secularista vem desde o Big Bang até os dias atuais, passando por todos os estágios da evolução. Por isso que é tão importante entender a linha do tempo numa perspectiva cristã de história. É totalmente diferente. E na animista, o que eles falam? Você que morou lá há bastante tempo, né? Então, na animista eu vejo muita questão da tradição, né? Eles se apegam àquilo que foi passado de geração a geração. Então, eu vejo que a tradição acaba matando também, porque eles vão praticando algumas coisas sem questionar. Não importa se está certo ou se é errado, mas foi passado por nossos avós, por exemplo, os nossos bisavós, tataravós, eles não questionam. Aquilo foi passado de geração em geração. Não existe um ser supremo que deu a vida. Não existe. Então eles falam mais disso, da questão da tradição. E o que eles creem sobre a origem da vida?
Porque num lugar onde eu fui pesquisar, eles me contaram que eles acreditavam que existe um Deus criador. Mas aí você está falando dos muçulmanos? Não, esse... com quem você pesquisou? Não, esses são animistas mesmo, naquelas tabancas. Eles me explicaram assim, existe um criador, existe um ser superior, que eles acreditam, que deu origem ao mundo, mas aí, como o ser humano pecou, eles reconhecem, eles até usam essa palavra pecador, né? Pecador, eles falam, eu não sei falar crioulo. E eles tanto que constroem aquelas casinhas para o Irã, que é um demônio, que eles cultuam esse demônio, que eles acham que é um mediador entre eles e Deus. Então a origem da vida eles não sabem explicar muito bem, até porque numa visão animista eles não se preocupam com história. Não. A linha do tempo ela é um ciclo, a vida é um cíclico. Desculpa. Pode falar, eles não. Até porque eles não acreditam que tem vida, não dá importância à vida, até porque eles celebram a morte. Para você ver como eles não acreditam em vida. Eu pesquisei tanto com os jovens cristãos que estavam estudando, jovens de mente aberta, quanto com mulheres, né, com quem eu trabalhei lá, com bordado, porque era uma forma de investigar. Eles não acreditam que a vida é importante. Eles acreditam que depois que a pessoa morre tem que dar presentes. Eu participei de uma celebração mesmo, é assustador, porque eles pegam e celebram a morte e dão presentes ao defunto, porque eles têm medo do Irã, têm medo dos espíritos que podem vir fazer coisas malas assim para família. Eles cultuam os mortos, então a morte tem mais valor que a própria vida. Então a perspectiva animista, a visão animista, a cultura animista é diferente da filosofia secularista e é diferente da filosofia cristã. Nós vamos fazer um rápido exercício em grupos, assim. Nós queremos conversar sobre, nós queremos pensar qual que é a perspectiva de ser humano numa visão bíblica. O que é o homem? Se eu vou trabalhar em educação cristã e construir todo um prédio da educação, meu alicerce, minha visão sobre o homem precisa ser bíblica. O que é o homem numa visão bíblica, numa visão secularista, numa visão animista? Então nós vamos dividir aqui alguns grupos os temas. O que é governo? Qual é a função do governo numa visão bíblica, numa visão secularista, numa visão animista? E o que é a educação numa visão bíblica, secularista e animista? Então vocês podem formar aqui alguns grupos e nós vamos dividir assim. Vocês que estão aqui desse lado, vocês vão escrever o que é o ser humano, governo e educação na visão bíblica. Então vocês vão conversar e vocês vão pensar só sobre a visão bíblica. E vocês têm que resumir isso em 2 ou 3 palavras, como a gente fez aqui. Desde o autor da história, eu resumi a visão cristã de história numa frase, vocês também. Esse é o exercício, tá? Vocês aqui nesse grupo, para cá, vão conversar sobre o que é o ser humano, o governo e a educação numa visão secularista. Tá? É a visão... E vocês, eu quero... Ilana, se quiser mudar para cá, ela sabe bem animismo. Se quiser ajudar eles aqui. Não, eu posso... Não, vem aqui sobre ser humano, governo e educação numa visão animista. Tenta pensar nos países africanos, orientais, né? Foi um bom exercício de reflexão, né? Foi uma aula de filosofia que vocês deram aí uns para os outros, que na realidade nós já sabemos muita coisa. Às vezes é o momento de nós parar para pensar e realmente colocar aquilo de maneira ordenada. Como funciona, como é a filosofia em diferentes áreas, o pensamento filosófico. Então, resumidamente, vocês falaram sobre o ser humano, na visão bíblica, Deus é a medida de todas as coisas. Né? Vocês comentaram bastante sobre isso, o propósito, do que Deus existe. Não é o homem que é a medida de todas as coisas, o ser humano é a imagem e semelhança do Criador, a queda afetou o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo, com o próximo, com a criação. Então, existe uma visão cristã que o ser humano foi criado para a glória do Criador, para ter um relacionamento com o Criador. Ele não é Deus. O secularismo faz do homem Deus. O homem é o padrão de medida. Ele sabe, ele produz, ele transforma. Né? Na visão cristã, Deus transforma por meio do homem. E a principal obra de transformação que Deus faz começa em nós mesmos, conosco mesmos. Né? Conosco mesmo. A palavra da visão secularista é a palavra ciência, né? Ciência.
comprove, mas você está se comprova materialmente. Mas a observação você vê, mas nem a ciência quer considerar essa ciência de observação. Só em um que é palpável, né? O resultado, mas esse é esse. O secularismo, Deus, o secularismo, o homem, a todas as coisas, a ciência determina o que é certo e errado. Então, na visão cristã sobre o homem, é a Bíblia que determina o que é certo e errado do ser humano. Existe absoluto, né? Existe absoluto, No secularismo existe a questão do relativismo, na visão secularista. E no animismo, o ser humano é só mais uma peça que compõe o mundo espiritual. Vocês falaram, não tem um valor individual. Esse valor que a visão cristã traz para o ser humano, de que ele é alguém único, especial, não existe ninguém igual a ele, isso é uma visão cristã do ser humano. Nem o secularismo. No secularismo nós somos mais um, de bilhões, um espermatozoide que venceu os demais e nós estamos aqui. Então, existe agora eu quero explicar uma ilustração, antes de a gente entrar um pouco mais sobre a visão cristã de filosofia e governo, dessa frase que nós falamos que ideias têm consequências. Ideias sobre o ser humano, ideias sobre o governo, ideias sobre história, ideias sobre tudo tem consequências. E um exemplo que eu resolvi estudar foi sobre de onde surgiu essa ideia, esse termo identidade de gênero, transtorno de identidade de gênero. Eu tive a curiosidade, acho que vive um problema hoje grande, em relação até aos projetos de lei que existem no Brasil hoje para mudança de identidade de sexo de crianças, e eu comecei a pensar, puxa, lembrando do Daryl Miller, ideias têm consequências. Quem é que teve essa ideia? E Magnus Hirschfeld, na Alemanha, em 1897, foi a pessoa, o primeiro pesquisador que teve essa ideia. A biografia dele mostra que ele mesmo era homossexual e ele queria fazer justiça por meio da ciência. Ele acreditava que essa lei que existia na Alemanha, parágrafo 175, ele queria revogar essa lei que penalizava relações homossexuais. A nação alemã é o berço do protestantismo. E a própria legislação alemã, a maneira como o país se constituiu, tem uma grande influência protestante. E esse cientista e pesquisador, ele era homossexual e ele queria que essa lei fosse revogada. Queria fazer justiça através da ciência. E como que essa ideia deles se transmitiu por tantos anos até chegar no Brasil hoje, por exemplo? Afetar uma criança que saiu na Globo esses dias com uma reportagem fantástica, essa questão da identidade de gênero e tal. Então, em 1920, em qualquer cultura, são os artistas que popularizam as ideias, por meio das artes, da música, dança, novela, teatro, pintura, escrita. E o primeiro filme com temática gay, que se chamava Diferente dos Outros, aconteceu em 1920. Essa ideia do Magnus, ela se popularizou a partir de 1930, onde houve o primeiro congresso para a reforma sexual. Em 1973, deixou de ser patologia pela Associação Americana de Psiquiatria. Em 1991, discriminação passou a ser crime. E só em 94, o parágrafo 175 foi revogado da lei alemã. Então, ideias têm consequências. Demorou bastante tempo. E olha o que aconteceu em 97, o Brasil aprovou o pagamento pelo SUS de cirurgia de mudança de sexo. Nós pagamos com dinheiro público essa cirurgia que é baseada numa ideia. É tão séria essa questão da filosofia, o quanto ela influencia nossas vidas e nós nem percebemos, que nós precisamos nos atentar e formar muitos filósofos das nossas escolas cristãs, porque são eles que vão influenciar as próximas gerações a longo prazo. Então, como isso se tornou comum e chegou no senso comum hoje, que no Brasil muitas pessoas defendem essas ideias. De crianças mudando de sexo, de você pode ser quem você quiser ser, uma ideia secularista do mundo. Olha o que aconteceu quando o pensamento chega no senso comum. Isso aqui é um retiro, é um acampamento para crianças terem meninos, isso aqui são meninos, tá? Os pais levam no retiro, no acampamento, para o menino se vestir de menina e ter uma experiência como menina. Para ele, com 4, 5 anos, esses aqui são os pais assistindo, fotografando, terem a oportunidade de se vestir de menina, de passar um batom e questionar a identidade dele.
nos Estados Unidos. Então, aquela ideia lá de 1897, aqui no ano de 2000, eu pesquisei essa reportagem ano passado. Esse menino aqui, essa reportagem foi de 2013. O menino foi diagnosticado pelos psicólogos com transtorno de identidade de gênero. Então, ele é um menino, mas se identifica como menina. E a batalha judicial é para que ele usasse o banheiro feminino da escola e pudesse para a escola vestido de menina. E se você colocar transtorno de identidade de gênero no YouTube, você vai ver quantos meninos, quantas reportagens, o que está acontecendo já em outros países do mundo e agora muito forte no Brasil, cada vez mais, como ideias têm consequências. Né? Isso também é um menino, e ele queria ser uma menina, as mães são duas mulheres, né? E isso daqui foi isso não foi na Argentina não, isso aqui foi nos Estados Unidos. Essa aqui é na Argentina. Você viu a reportagem no ano passado? Isso aí na Globo, eu estava indo de sala ligada, assistindo pela internet. Saiu na Globo falando exatamente sobre uma menina de 13 anos que queria ser menino, namorava um menino, queria ser menino, mas namorava um menino. Mas os pais davam maior apoio, a mãe é psicóloga, o pai é advogado, e brigaram com a professora porque chamava ela pelo nome de registro. Não sei se você viu essa reportagem. Não, essa eu não vi, mas queria ser chamado de Arthur. Como a professora chamava pelo nome de registro, que estava na lista de chamada, então confrontou a professora, brigou com a professora, todo mundo foi contra a professora e abriram um processo contra a professora. Sendo que até tem uma legislação, um projeto de lei que eles querem aprovar exatamente isso, mas não conseguiram. Porque é o nome social, e se ele está no registro com o nome social, como é que vai emitir depois um diploma com o nome original? Mas isso é tão confuso, e o exemplo que eu quero dar é como ideias têm consequências em todas as áreas. Isso aqui é uma área sobre quem é o ser humano, o que é ser homem e o que é ser mulher. Isso aqui é uma escola aqui em Campinas, financiada com dinheiro público, é escola para LGTB. Se o jovem quiser ir lá ser um menino, quer aprender a ser menina, quer aprender a se maquiar, ser drag queen, o dinheiro do nosso imposto está pagando essa escola. Então, gente, ideias têm consequências sérias. Depois vocês podem entrar no site da atuação voluntária e ler tudo isso. Ideias em relação a quem é o ser humano, que eu acabei de mostrar. Essas ideias não foi no mês passado que esse pesquisador escreveu isso. Demoram 100, 200 anos para que essas ideias se infiltrem na cultura e cheguem no senso comum. Então, se nós queremos discipular uma geração que tem uma filosofia cristã de vida, que nós precisamos ter uma proposta de educação cristã consistente, com uma filosofia, uma metodologia e um currículo cristãos. A gente não pode construir um prédio torto que quer ter uma filosofia cristã, mas usa uma metodologia não cristã e tenta adaptar e dialogar entre essas metodologias. Vamos usar um pouquinho de Paulo Freire, um pouquinho do construtivismo, um pouquinho de pedagogias que não estão alinhadas a uma filosofia cristã. É por isso que eu quis mostrar esses exemplos. Então, o que é educação numa visão bíblica e numa visão secularista? Numa visão bíblica, a educação é responsabilidade da família. Numa perspectiva secularista, como no nosso país hoje, a educação é responsabilidade do governo. O Brasil hoje se bate nessa tecla, a educação é responsabilidade do governo. Na Bíblia, a educação é responsabilidade da família. A igreja e a escola existem para apoiar a família no cumprimento da sua missão. Então, por exemplo, nesses projetos sociais que nós fazemos, de levar a educação cristã, nesse contexto missionário, a gente busca trabalhar junto com a família. As igrejas fazem muito assistencialismo, a gente distribui cesta básica exatamente igual o governo faz no programa assistencialista. O que é ter um programa de educação cristã baseado na Bíblia? É distribuir cesta básica? Né? Não que a gente não vá distribuir a cesta básica, não é isso, a gente não pode deixar as pessoas com fome, mas a gente precisa de um programa de educação cristã, seja social, missionário, em qual contexto for, com princípios bíblicos. A família é responsável pela criança, então todo programa educacional, em qualquer instância, precisa trabalhar muito perto da família, seja na igreja, seja no projeto social, seja nas escolas cristãs. O alvo da educação cristã é habilitar o ser humano para glorificar Deus por meio do exercício da sua vocação. Deus tem planos individuais para cada ser humano.
E a educação, ela ajuda a lapidar o ser humano para que ele possa cumprir esse propósito da sua vida, de glorificar a Deus e exercer sua vocação em várias áreas. Eles podem se tornar médicos, dentistas, cientistas, filósofos, professores, pastores, missionários, seja para o exercício da sua vocação, para a transformação dessa realidade atual e também preparando a criança para uma realidade futura, para a vida eterna. Na visão secularista hoje no Brasil, a educação deve ser laica, só que a educação laica, a gente vai entender que ela está fundamentada numa visão anticristã da educação. E ou a filosofia cristã ou ela é anticristã. A educação é responsabilidade do governo, então eles querem que todas as crianças estudem nas escolas do governo, e o alvo da educação é educar o ser humano ao servir os interesses do Estado. Essa é uma visão, uma comparação entre a visão bíblica e a visão secularista. João Amós Comênios, o pai da didática, ele deu, né, todo o fundamento para escrever a didática magna e toda pedagogia, acaba ouvindo, quem estuda pedagogia sobre João Amós Comênios, ele disse o seguinte: demonstrado que as plantazinhas do paraíso, ou seja, a juventude cristã, não podem crescer à maneira de uma selva, mas precisam de cuidados. Vejamos agora quem incumbe esses cuidados. Naturalissimamente, isso compete aos pais, de tal maneira que, assim como foram os autores da vida, sejam também os autores de uma vida racional, honesta e santa. Então, na perspectiva de Comênios, os pais são autores da vida da criança. Eles são os responsáveis biológicos pelo nascimento daquela criança. Então, eles também são os responsáveis pela educação daquela criança. E esse pensamento dele está baseado numa visão judaico-cristã, filosófica de educação. A Bíblia fala isso o tempo todo. Deuteronômio 6. A Bíblia não traz uma proposta que a responsabilidade da educação é de outra pessoa que não seja a família. Então, Salmo 78, de geração em geração, os pais contarão aos filhos, os pais ensinarão em casa, quando sair, quando deitar, quando levantar. Todo momento é o momento de educar. Por isso, a gente precisa trabalhar com a família. Oi, podem falar. Ontem a gente fez, não sei se alguém estava aqui, o pastor Wellington Costa, sentado. Ele fala exatamente isso. O grande objetivo desde a Revolução de Marx e outros que vieram acontecendo é justamente acabar com a família para que a educação seja a responsabilidade do governo. Mas exatamente, essa frase que ela falou exprime esse pensamento filosófico atual de governo que tem origem em Marx, que para destruir a família é preciso que o governo se torne responsável pela criança. E se o governo se torna responsável pelo discipulado das novas gerações e a família fragmentada, então o governo vai ter mais poder de manipulação da família, vai ensinar o que ele quer. Mas na verdade hoje o governo ele não faz isso, porque o educador, sabe, que trabalha na escola pública, ele não tem o poder de educar. Você vê que você tem que tomar todo o cuidado para poder aplicar a sua pedagogia, porque qualquer coisa você pode ser punido por causa disso. Então o que ele faz? Ele faz uma deseducação. Aí ele transforma a pessoa, uma pessoa fraca, e aí ela é facilmente dominada. Exatamente. O ideal é deseducar para dominar. E eles fazem as cartilhas, né? As cartilhas de orientação sexual. Eu fui numa palestra com o discipulado isso, gente, né? O Guilherme Shelby, ele é procurador da República, e ele mostrou vários materiais pra gente de cartilhas que mostravam meninos em posição sexual, 2 meninos, que era para passar para as escolas públicas. Não sei se era em Brasília, isso aí, eu lembro, eu cheguei a ver algum material desse, e houve uma movimentação muito grande nas redes sociais e isso acabou sendo proibido. Mas isso já ia ser colocado na escola. Isso aí não foi justamente por aquele movimento para poder impedir isso aí. Porque não era questão de tolerância, era apologia. Diferente, tolerância é uma coisa, apologia é outra. O que a gente vive hoje é uma questão de apologia mesmo. Por isso a gente precisa resgatar uma visão cristã da educação, de unir as famílias desse conhecimento, que é a família que vai detectar o que está acontecendo, como a criança chega em casa, qual cartilha ela viu, que livro ela estudou, o que ela ouviu na escola, né? Se alguém quiser curtir até a página dele, é muito legal, porque ele dá muitas dicas
É o programa Proteger.com, a gente tem uma parceria com ele. Ah, então. Ele é muito bom, ele já foi em vários fóruns com a gente. É programa Proteger.com, ele dá orientações práticas de como enfrentar essa apologia baseada na lei. Ele fala assim, não adianta você chegar lá com o argumento e dizer a Bíblia diz isso ou aquilo. É a questão de que a legislação ainda protege a família, a legislação brasileira ainda protege a família. Então, a grande luta dele e de outros procuradores para que continue, para que a legislação em vigor ainda se mantenha, né? Na verdade, isso aqui é uma associação do governo com o poder econômico. O que acontece é o seguinte, a pessoa, quando ela tem uma base familiar, quando ela vai pensar qualquer coisa, ela tem a estrutura da família. Eu não vou ser consumidor porque a minha família pode amanhã precisar disso. Mas quando eu sou individualista, ou se sou uma pessoa só, então eu tenho que gastar para mim, eu não importo os outros. Então é um conjunto do governo com o poder econômico. Se eu desarticulo e torno a pessoa individualista, eu fico fácil, ele se torna, ao mesmo tempo, uma pessoa fácil de controlar e um consumidor volátil. O individualismo favorece isso. E é diferente da individualidade. Como eu não tenho vida depois, eu tenho que fazer tudo agora. Eu cometo agora. A visão secularista é essa mesmo. Agora aproveita a vida, porque é agora. Essa forma de também tá bem sutil nas escolas que Curitiba teve uma cartilha, não foi assim, sobre a pessoa, mas ensinava a criança a se trocar, como a camisinha, como fazer sexo oral e tal. É pelo mesmo, né? E aí, uma colega da minha igreja, ela disse que a filha das filhas da escola pública, assim, fundamental 1, ela foi um dia mexer na mochila e falou, filha, que é isso? Por que você não contou pra mãe? Não, mãe, a professora falou que não pode te mostrar. Então eles tinham que entrar na mochila e a professora falava pra ir no banheiro, gente, pra beijar quem, se ela quiser. Daí ela falou que a filha dela falou assim, que se ela quisesse beijar uma menina, que pudesse ir no banheiro beijar, ou se masturbar no meio da escola, para os pais não descobrirem. Ela é Curitiba, isso. E ela pegou e falou, filha, e ela é cristã, ela falou assim, filha, já era cristã. Então ela falou não, isso está se popularizando no Brasil, não tem mais quem é protegido por isso. A gente precisa saber o que está acontecendo e cada família cuidar do seu filho, como o Comênios falou. Se você é responsável biológico por aquela criança ter nascido, você é responsável por educar essa criança. E até as figuras, né, do WhatsApp. Ensinar Não, gente, o discipulado hoje de pai e mãe realmente é a visão bíblica. O discipulado é a que dá certo. Porque hoje, se os pais não cuidarem de educar os seus filhos, a gente vai perder essa geração. Eles têm facilidade de acesso às mais variadas informações de qualquer conteúdo. A única coisa que protege os nossos filhos é eles raciocinarem biblicamente e os pais caminharem perto deles, né? Mas deixa eu continuar, senão não vai dar tempo, tá bom, gente? Eu já abro de novo. Então, qual que é a questão do governo? A visão bíblica de governo é que o governo existe, ele não existe para discipular, para educar os nossos filhos. Ele existe para promover segurança. A visão cristã de governo é que o governo tem papel de segurança pública. O governo ele deveria manter o direito à vida e a liberdade de escolha das famílias. Educação pública não é bom para ninguém. O certo seria cada família ter possibilidade de colocar o seu filho na escola em que ele acredita que tem a mesma filosofia e crença daquela família. Isso é ter liberdade. Se eu sou cristã, eu quero uma escola cristã. Se eu não sou cristã, eu quero uma escola não cristã. A família tem esse direito de escolha. Mas hoje no Brasil não é o que acontece. Essa família é cristã, a menina recebe essa cartilha, ela ouve da professora, não conta para sua mãe. E infelizmente, às vezes a gente não sabe que existem leis que ainda nos protegem, né? A gente se sente refém daquela situação, que não deveria. Nas nossas escolas a gente deve orientar que isso não é correto, a gente tem direito sim de ir lá questionar. E essa mesma doença, ela foi confrontada quando tiver a pessoa da HPV, ela não deixou a filha tomar. Nossa, você acredita? O que ela passou, porque a diretora da escola, e ela foi na sala e fez a menina se, sabe, sofreu, assim, constrangeu, porque ela não tomou a vacina da HPV. E a mãe foi contra, nossa, Não, a gente está vivendo um tempo complexo no Brasil. A gente achou, né, que estava longe de nós, mas chegou já muito perto. Então, gente, isso já vem acontecendo. Já faz tempo. Há bastante tempo já entraram nas escolas a prevenção.
Há quantos anos já não se ensina como usa camisinha? Só que foi aí que começou, de uma certa forma, colocar na cartilha. Porque aquilo dali ó, se você sabe usar, pode fazer. O sinônimo é esse. Não, nada começou ontem, como eu mostrei para vocês. Começou em 1897, na verdade, né? Isso vai chegando. E sobre então a questão do que acontece hoje em relação a essa filosofia que existe no Brasil, que o governo é responsável pela educação. Olha o que o Libânio, que é um autor muito conhecido na área da educação, ele fala: a educação deve servir ao cultivo dos valores que a nação tem como espírito universal. Como espírito universal detém. A educação deve antes subordinar-se à razão do Estado. A educação é a alma da cultura, cujo fim é a formação humana dentro dos mais altos padrões éticos da nação, de modo que os indivíduos a ela se submetam e por ela se sacrifiquem. Então existe uma proposta, uma visão filosófica de que a educação ela deve formar uma pessoa para servir aos interesses do governo. E é isso que o governo está fazendo. Né? Resumidamente, essa filosofia de educação e governo hoje no Brasil. E é um dos autores mais estudados na faculdade. Quando eu comecei hoje a nossa conversa, perguntei que filósofos nós só conhecemos a maioria da filosofia grega. A gente está dentro de um país, estuda Libânio, por exemplo. Então, existe todo um projeto político-pedagógico para a manutenção dessa filosofia de educação atual do governo. E nós, pelo menos, precisamos ter consciência disso. O que acontece hoje no Brasil é que essa filosofia de educação e de governo, a filosofia de educação de uma geração, ela vai gerar a filosofia do governo da próxima geração. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje, realmente não começou hoje, já começou na base. Em todo o projeto de educação que é a longo prazo, para ser transformado também vai ser a longo prazo. Começa nas nossas escolas, onde nós estamos hoje. Essa filosofia atual busca destituir a capacidade criativa para o trabalho. Deus deu a possibilidade do homem criar. E essa filosofia atual destitui do ser humano isso. Ela tira a liberdade de escolha. Quando eu sou obrigada a colocar meu filho numa escola como essa, porque eu não tenho renda suficiente para colocar em outra, eu não tenho liberdade. Não dizer que o Brasil é um país democrático, que existe liberdade, a escola pública é a solução de todos os males, não é verdade. Essa filosofia gera famílias dependentes do governo. Então é um poder de manipulação para o governo atual se manter, o objetivo de se manter no poder. Então como que ele consegue isso? Com programas que tornam gerações escravas, ciclos. Elas são escravas desse ciclo de miséria. É o assistencialismo. É o assistencialismo, exatamente. Resumidamente é isso. E, segundo esse teólogo, a educação no Brasil é socialista hoje, pelos seguintes argumentos. Ela é fundada pela redistribuição de renda, então usa-se o mecanismo da escola para redistribuir renda, a criança precisa estar matriculada na escola. Ela é controlada por uma burocracia centralizada, existe todo um processo burocrático para conseguir aquela renda. Ela é obrigatória, ela é ateísta, ela é anticristã. Então, o que acontece hoje? No governo, o que ocorre se você dá um peixe para alguém? Você faz programas onde a pessoa não precisa conquistar aquela renda por meio do trabalho. É a sociedade só de direitos, ela não tem dever. Ela tem direitos pelo simples fato de nascer numa classe social menos privilegiada. O que acontece quando, ao invés de a gente ficar dando a comida todos os dias, né, a gente ensina a pescar? E o que aqui pode haver uma certa transformação, porque ele aprendeu a pescar. Mas quando acaba o peixe, quando aquele local é poluído? Agora, se eu oferecer uma educação de qualidade transformadora para alguém, baseada em princípios bíblicos, isso é uma filosofia libertadora, exatamente. Educação cristã, ela é um dos princípios do evangelho que você falou, né? E hoje o que mais falta no nosso país é moral. Porque o princípio cristão da moral. E hoje nós estamos vivendo uma séria crise moral. Exatamente. Nós estamos vivendo um vale tudo. Tudo é relativo.
Porque nós estamos fundamentados naquela filosofia secularista. Eu acho que a gente deixou passar muito tempo para poder se apropriar dessas verdades e as coisas foram entrando sutilmente e a gente não percebeu. Então agora pega a gente meio que de surpresa, né? É verdade. Agora no Brasil existem vários movimentos que buscam, né, alertar a igreja e começar a pensar sobre essas questões. E eu já estava mesmo agora na última parte, que nós temos mais 10 minutos, aonde a minha pergunta, a nossa reflexão agora é a seguinte: o que é que nós vamos fazer diante desse cenário? Hoje a gente conversou então sobre a importância da filosofia. Existem duas filosofias cristã e anticristã. A gente pensou um pouco sobre essas filosofias sobre história, ser humano, governo, educação. E a gente viu que governo e educação estão intimamente ligados. E agora a gente precisa sair daqui com alguma resposta. Então a gente quer ter alguns minutos, vocês podem fazer em dupla, um registro, que é a metodologia que a gente usa, trabalha muito com registro, de algo prático. O que é que nós podemos fazer para começar a reverter essa situação atual do Brasil? Governo e educação, porque isso parece enorme para nós, né? Como é que a gente vai lá mudar uma legislação? Como que nós vamos... O que nós vamos fazer de prático com tudo isso? O que eu faço de prático é elaborar um... Então vocês podem conversar em duplas, e daí as duplas vão poder depois contar as soluções, e a gente vai depois orar para encerrar.